Olá, meus irmãos, boa noite. Hoje nós vamos começar uma nova fase no que diz respeito às nossas meditações de pôr do sol. Nós vamos entrar direto na missão da igreja, no preparo do cristão para o cumprimento da missão. Então, preparo do cristão para o cumprimento da missão. Mas primeiro, hoje, estamos começando, eu gostaria de enfatizar, juntamente com os amigos, os irmãos que se fazem presente neste momento de pôr do sol, sobre a missão da igreja. O que é de fato a missão da igreja? A igreja de Deus, a igreja que prepara pessoas para o reino dos céus e não para ser um consumista no mundo em que nós estamos vivendo. O que realmente importa para Deus? O que eu devo fazer para estar preparado para o reino dos céus? O que é o reino dos céus? Uma das coisas nós temos que colocar na nossa mente e no nosso coração. Primeiro, nós temos que ser cristãos racionais. Por que eu sou cristão? Eu devo perguntar isso para mim mesmo. Por que eu sou cristão? O que eu quero fazer como cristão e onde eu quero chegar como cristão? Isso deve estar bem claro na minha mente e no meu coração. Mas eu gostaria de abrir a Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Eu estou pegando a minha aqui. Em São Lucas, capítulo 10, capítulo 19, verso 10. São Lucas, capítulo 19, estou abrindo a minha aqui, verso 10. Esse é um dos versos principais que eu vejo na Bíblia sobre missão da igreja, né? Que diz assim, São Lucas, capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, por que eu digo que é o verso principal? Porque esse é o motivo pelo qual Deus morreu na cruz do Calvário. A Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte. Então, todo ser humano está condenado à morte. Eu estou condenado à morte, você está condenado à morte. Então, o pecado é o poder esmagador que nos leva à morte. Se o texto parasse aí, todos nós estávamos condenados fatidicamente a morrer e ponto final. Mas a Bíblia dá uma continuidade no verso que diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí dá uma nova direção para mim e para você. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que dom gratuito é este? Qual é o dom? A morte de Cristo. Antigamente, o pecador, no tempo dos patriarcas e profetas, eles iam ao santuário, né? Eles iam ao santuário, levavam um cordeirinho na mão, em seus braços, sem defeito, sem mancha. Ele tinha que ser puro, não podia ter uma perna quebrada, não podia ser cego, não podia ser aquele que o criador do rebanho não queria mais no seu rebanho. Tinha que ser o melhor do rebanho para Deus. E ali tinha que ser um cordeiro de 1 ano, a pele branquinha, porque simbolizava Cristo Jesus. O Deus que desceu do céu, sem mancha, sem pecado, e se fez pecado para que eu e você fôssemos libertos da condenação do pecado. Aqueles que acreditam em Cristo Jesus e fazem a sua vontade, eles não estão mais
condenados. Eles estão libertos da condenação. Então, Cristo Jesus, ele libertou o pecador da condenação final, que diz: o salário do pecado é a morte. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus não morrerão mais pela consequência do pecado do ser humano, mas em Cristo Jesus eles estão libertos da condenação. E Cristo Jesus coloca em nossa mão essa liberdade, para que tanto eu e você possamos escolher que caminho nós vamos seguir na nossa vida. O caminho da vida ou o caminho da morte. Parece até uma contradição. Cristo Jesus nos livra da condenação do pecado. O pecado já não tem mais poder sobre você ou sobre eu, se nós estamos em Cristo Jesus. Porque se estamos em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. E se nós somos nova criatura, nós não estamos mais condenados pela consequência do pecado. Que tal? Não é maravilhoso nós sabermos disso? E o texto diz, 19:10 de São Lucas, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Para a psicologia adventista do sétimo dia, falar de missão é lidar com a natureza intrínseca da igreja. Não pode haver uma igreja sem missão. Falar da obra missionária da igreja é falar do que lhe é próprio, do que lhe pertence. Segundo os pioneiros, e segundo também os primeiros capítulos da Bíblia, do Gênesis, a missão começa com Deus, pois ele é o padrão da missão. O objetivo da missão é buscar pessoas para conscientizá-las de sua culpa e revelar-lhes a salvação. Com quanto perguntas, Deus inicia a sua missão em favor do homem. Primeiro, onde estás? Segundo, quem te fez saber que estava nu? Terceiro, comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Que é isso que fizestes? Gênesis capítulo 3, verso 16. A resistência humana faz com que Deus revele a salvação ao ser humano. Assim, missão pode ser definida da seguinte maneira: busca do homem perdido. A busca do homem perdido, que precisa ser conscientizado de sua culpa e da necessidade de salvação antes de ser incorporado à família de Deus. Então, queridos, neste início de uma nova dimensão do nosso pôr do sol, nós começamos por esse ponto inicial do ser cristão. O ser cristão não é só colocar a Bíblia debaixo do braço, ir ou se direcionar a um templo, a uma igreja, cantar hino, fazer oração, interceder pelos pecadores, ajudar órfãos e viúvas, né? Fazer o bem às pessoas. Não é só isso. Isso faz parte. Mas nós temos que entender por que nós nos tornamos cristãos. E começamos com a missão da igreja. Por quê? Quem é a igreja? Eu sou a igreja. Você é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Mas nós temos que entender isso daí. Em que consiste a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia? São João capítulo 3, verso 16, diz que o amor de Deus pelo pecador, sendo ele ainda transgressor. Então São João 3,16 diz isso. O amor de Deus pelo pecador,
sendo ele ainda transgressor. O que diz São João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o objetivo final da missão da igreja é levar a vida eterna ao pecador, mesmo ele não sendo merecedor. Já pensou o que Cristo Jesus fez? Nós não éramos merecedores da vida eterna, mas Cristo Jesus se faz pecado, morre em nosso lugar e nos oferece a liberdade para nós sermos salvos ou sermos condenados como consequência do pecado. E aí está o ser direcionado para o cristianismo ou o ser direcionado para as nossas satisfações. De hoje por diante, nós iremos estudar a respeito disso daí, da missão da igreja, o salário do pecado, o objetivo de Deus para o ser humano, porquê da missão, qual o objetivo de ser cristão. Deus abençoe, tenha uma boa noite, fica na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e vamos para frente, rumo às mansões celestiais. Deus te abençoe, uma boa noite, graça e paz a todos.